Bom, hoje a gente vai mergulhar numa fonte que, eu preciso confessar, já intimida logo pelo título. Ah, intimida mesmo. É o prólogo de uma tese de doutorado da Universidade de Brasília, de 2021. O autor é o Otávio Maciel. E o nome, se prepara, é Primeiro Esboço de um Tratado de Metametafísica, Introdução ao Realismo Complexo. Uau! Pois é. A nossa missão aqui é fuçar só nesse começo, sabe? Só no prólogo para entender que tipo de ambição está por trás de um projeto com um nome desses. E o mais interessante é que esse prólogo não é uma introdução qualquer daquelas acadêmicas, sabe? É quase um manifesto. Um manifesto. Como assim? Ele diz com todas as letras que quer instaurar um território filosófico. Ele não está só apresentando um trabalho. Então, para a gente entender esse plano, a gente precisa olhar para 3 forças que ele mesmo diz que quer organizar. Certo. E quais são? Primeiro, o que ele chama de realismo complexo. Segundo, a própria forma como o texto é escrito. E terceiro, esse campo que ele quer, assim, fundar, a metametafísica. Tá. Então, o nosso desafio aqui é meio que traduzir o que esses termos enormes significam e, mais importante, sacar por que alguém hoje sente a necessidade de criar um sistema tão elaborado para lidar com os problemas da filosofia. Exato. Qual é o problema que ele está vendo que é tão grande a ponto de precisar de uma ferramenta completamente nova? Bom, ele já começa botando as cartas na mesa, né? Falando dessas 3 forças filosóficas do projeto. A primeira, realismo complexo, ele já avisa que é um termo guarda-chuva. Aham. O que isso quer dizer na prática? Olha, essa ideia do guarda-chuva é uma sacada estratégica, eu acho. Muito inteligente. Porque em vez de ele criar mais uma escola de pensamento, sabe? Mais uma caixinha fechada. E vai brigar com as outras caixinhas. Exatamente, ele está tentando construir uma tenda bem grande. Um ponto de encontro para pensadores que, sei lá, talvez nem se conheçam, mas que tenham em comum uma certa insatisfação com os rumos da filosofia. A força não está numa doutrina nova, mas em criar uma aliança, entende? Entendi. Não é um time novo, é um campeonato novo. Faz sentido. E a segunda força é a forma do texto. Ele diz que o tratado é progressivo, não linear, e que as ideias vão aparecendo e ganhando importância no caminho. Isso. Isso não é só um jeito, assim, meio chique de dizer que o texto é meio confuso. É um risco, né? Claro que é um risco. Mas a intenção é outra. O argumento dele é que a forma do texto tem que espelhar o objeto de estudo. Ah, Como ele mesmo diz, e eu achei essa frase ótima, é da própria complexidade de se pesquisar a complexidade. Se você está dizendo que a realidade é uma teia, uma rede de relações que não são lineares, não faz sentido apresentar isso numa linha reta. pois é, não dá para apresentar como se fosse uma receita de bolo com passo 1, passo 2, passo 3. A ideia é que a experiência de ler o texto seja parecida com a de entender o mundo, sabe? As coisas se conectam de formas que a gente não espera. O que parecia secundário, de repente vira a peça central. Tá, ok, isso faz sentido. E aí a gente chega na terceira força, que é o nome que assusta mesmo. Metafísica. Esse assusta. Poxa, metafísica já é o estudo do que é a realidade, das coisas mais fundamentais. O que seria uma metafísica? É a filosofia da realidade. Parece um trava-línguas. Parece, né? Mas a ideia é mais simples do que o nome sugere. Pensa assim, a metafísica é como um jogo de xadrez. Ok. Os jogadores, os filósofos, estão lá debatendo o que é a realidade, o que existe de verdade. Cada um move suas peças, seus argumentos, tentando dar um checkmate no outro. Certo. A metametafísica não joga o jogo. Ela para, olha para o tabuleiro e pergunta: peraí, por que a gente está usando esse tabuleiro? Quem inventou essas regras? E se a torre pudesse se mover como um cavalo? Ou se o objetivo não fosse dar checkmate? Entendi. Ela estuda as regras do próprio debate. Exatamente. A metametafísica estuda as condições, as ferramentas, as regras do próprio debate filosófico. O autor quer criar uma arena que seja mais justa e mais sofisticada para que as diferentes visões de mundo possam finalmente conversar de um jeito produtivo. Brilhante. Então não é sobre ganhar o jogo. É sobre redesenhar o campo de jogo. Mas para ter todo esse trabalho, ele deve estar reagindo a um problema muito sério.
Com certeza. E ele deixa isso claro. O inimigo filosófico dele tem nome: correlacionismo. E ele não pega leve, não. A linguagem que ele usa é pesadíssima. Ele chega a perguntar: como podemos nos afastar do correlacionismo tal como se afasta o racismo e o sexismo? É muito forte. E fala até em remissões carcinogênicas. É uma linguagem de guerra. É uma linguagem de combate, sem dúvida. O que dá para sacar do prólogo é que, para o autor, o correlacionalismo é aquela ideia que virou quase um dogma na filosofia moderna, de que a gente nunca tem acesso à realidade em si. Certo. A gente só conhece a correlação entre o nosso pensamento e o mundo. Nunca o mundo sozinho ou o pensamento sozinho. Por séculos, isso foi visto como um grande avanço, sabe? Uma dose de humildade filosófica. Mas ele vê isso como uma prisão, é isso? Exatamente. Para ele, essa ideia virou uma jaula para o pensamento. Ela proíbe a filosofia de pensar o mundo para além do ser humano. Qualquer coisa que se diga sobre o universo antes da vida, por exemplo, ou sobre realidades que a nossa mente nem alcance... Tá invalidado de cara. Isso não faz sentido porque você só pode falar daquilo que aparece para você. O objetivo dele com o tratado é, como ele diz, bancar uma ouverture d'esprit, uma abertura de espírito. É dar um chacoalhão no pensamento para forçar uma saída dessa limitação. Eu entendo a paixão, a urgência, mas... comparar uma corrente filosófica com racismo e sexismo é uma acusação pesadíssima. Ele não corre o risco de soar panfletário em vez de acadêmico com essa linguagem? Corre, com certeza corre, e ele deve saber disso. Mas eu acho que o uso dessa linguagem radical é proposital. Para chocar? Para sinalizar que, para ele, as consequências do correlacionalismo não são só erros teóricos que ficam no papel. Na visão dele, essa filosofia limita a nossa capacidade de lidar com problemas reais, problemas complexos. Crises ecológicas, inteligência artificial, coisas que exigem que a gente pense para além da nossa própria bolha humana. Para ele, as apostas são altas de verdade. Entendi. E essa ambição toda se reflete na história do projeto. Ele é muito honesto sobre isso no prólogo, o que eu achei ótimo. Ele diz que o plano original era, nas palavras dele, demasiadamente impossível. Quem nunca? 5 livros. Era um projeto de uma vida inteira, não uma tese de doutorado. É o clássico caso de olho maior que a barriga acadêmico, né? Todo pesquisador já passou por isso. O plano original era colossal. Um livro para introduzir o tal do realismo complexo, outro para mapear uma filosofia global. Um terceiro para listar todos os obstáculos, um quarto para superar esses obstáculos. E um quinto que seria um gerador de novas pesquisas, uma coisa gigantesca. E o mais curioso é ele admitir com todas as letras que a tese que a gente tem em mãos é só a primeira metade do que seria o livro 1 daquele plano gigante. Aham. Ele deu um passo muito grande para trás. Isso não pode ser visto como um fracasso, uma admissão de que o projeto era inviável. Pelo contrário, eu vejo isso como um movimento estratégico fundamental. Ele percebeu que, antes de tentar construir o arranha-céu inteiro, ele precisava garantir que a fundação era à prova de terremotos. Boa analogia. Ele tinha que responder aquela pergunta que qualquer um faria. Tá, mas por que eu deveria embarcar nessa viagem com você? E é aí que ele usa uma metáfora ótima que ele pega do filósofo da ciência Imélio Lakatos. Ele diz que esta tese funciona como o núcleo duro do programa de pesquisa dele. Peraí, núcleo duro, base negociável, para um projeto que fala tanto de complexidade e abertura, isso não soa meio contraditório? Um pouco dogmático até? Essa é a questão-chave. E a resposta dele é sutil. O núcleo duro não é um conjunto de respostas prontas, de dogmas sobre como a realidade é. Certo. É um conjunto de princípios e ferramentas inegociáveis para investigar a realidade. A base dele inclui, por exemplo, a ênfase radical na complexidade, na contingência, a ideia de que as coisas poderiam ser diferentes, e na diferença como algo que cria a realidade em vez de ser um problema a ser eliminado. Ah, entendi. Então não é um dogma sobre o destino da viagem, mas sobre o tipo de barco que ele se recusa a abandonar no meio do caminho. Firmar essa base se tornou mais importante do que tentar executar o plano todo de uma vez. Ok, então com essa base definida,
como ele começa a construir o argumento? Qual é o primeiro tijolo que ele coloca nesse primeiro esboço? O mapa do caminho que ele desenha no prólogo é bem claro. Ele começa justamente pelo inimigo. O correlacionalismo? Exato. A crítica ao correlacionalismo, usando como ponto de partida um filósofo contemporâneo que já fez isso, o Kent Meillassoux. É como se ele dissesse: olha, não estou sozinho nessa briga. Certo, ele se posiciona. Depois, ele parte para afiar as próprias armas, definindo os conceitos-chave. E aqui ele cria um termo novo, que é ontognosiologia. Lá vem outro nome complicado. Pois é. Mas a ideia por trás é poderosa. Pensa assim: ontologia é o estudo do hardware da realidade, o que de fato existe. Ok, hardware. Epistemologia é o software que a gente usa para entender esse hardware, ou seja, como a gente conhece as coisas. Hardware e software, entendi. O que ele chama de ontognosiologia é a tentativa de entender a placa-mãe que conecta os dois. É a ideia de que o hardware e o software se influenciam o tempo todo e não podem ser entendidos de forma isolada. Nossa, essa analogia é muito boa. E, a partir daí, o que mais tem nesse mapa? Ele menciona outros pensadores, né? Sim. Porque ele traz caras como o sociólogo Luhmann ou filósofos mais antigos como Whitehead e Hartman. O que eles trazem para a mesa? Cada um tem um papel bem específico. Ele usa a teoria dos sistemas do Luhmann para mostrar que outras áreas do conhecimento já têm ferramentas sofisticadíssimas para lidar com a complexidade, enquanto a filosofia, na visão dele, ficou para trás. Ficou presa no passado. Isso. Já o Whitehead e o Hartman servem para outra função. Que seria? Para mim é aqui que a coisa fica maluca de genial. Ele não está só dialogando com filósofos de hoje. Ele usa esses pensadores mais antigos para fazer uma espécie de arqueologia dos erros do pensamento. Arqueologia dos erros. Gostei disso. Ele volta na história da metafísica para diagnosticar o que ele chama de procedimentos falaciosos e preconceitos filosóficos. É como se ele estivesse fazendo uma autópsia do pensamento ocidental para entender exatamente onde e por que os trilhos saíram do caminho. É de uma audácia incrível. Nossa, isso muda tudo. Ele não está só construindo algo novo, ele está ativamente desconstruindo o velho para justificar a própria obra. Exatamente. E tudo isso leva a que objetivo final? Qual é a grande missão declarada no prólogo? A missão não é nada modesta. Ele reconhece que o trabalho dele burla fronteiras entre filosofia, direito, ciência, arte e política. Haja fôlego. Pois é. E ele diz que o objetivo final do tratado é instaurar, estabilizar e defender um novo tipo de objetividade. Uma objetividade que, em vez de tentar simplificar o mundo para caber nas nossas teorias, se deleita com a complexidade, que aceita que a realidade é bagunçada, contraditória e, mesmo assim, objetiva. E ele fecha o prólogo com aquela frase que é quase um quebra-cabeça verbal, né? O objetivo é buscar a libertação real da realidade, faça a realidade como ela é. Uau! É uma frase em tanto. Demora um pouco para processar, mas acho que a ideia é que a nossa forma de ver a realidade pode ser, ela mesma, uma jaula para a própria realidade, impedindo a realidade de se mostrar como ela realmente é. Perfeito, é exatamente isso. A realidade como ela é no final da frase é a nossa concepção limitada, o correlacionismo. Ele quer libertar a realidade real em toda a sua complexidade, dessa nossa camisa de força mental. O interessante é que essa nova objetividade não é sobre achar a resposta final e correta para tudo. Não. A proposta parece ser a de criar um campo, uma arena, onde diferentes visões de mundo possam não só existir, mas conversar de forma produtiva. É menos sobre ter a resposta e mais sobre fazer perguntas melhores. Resumindo, então, o prólogo dessa tese é muito mais que um texto acadêmico. É um verdadeiro manifesto. É o convite para uma jornada intelectual que quer chacoalhar as fundações do pensamento filosófico. Totalmente. E o mais impressionante é que ele faz isso com uma honestidade brutal sobre as dificuldades, uma ambição gigantesca e, como a gente viu, um plano de voo surpreendentemente detalhado. E isso deixa a gente com uma provocação, né? Ele quer essa objetividade complexa no campo da filosofia. Mas e se a gente trouxesse essa ideia para o nosso dia a dia? Como assim?
Pensa numa briga de família sobre política ou numa reunião tensa no trabalho para decidir o futuro de um projeto. E se o objetivo não fosse provar quem está certo e quem está errado? E se em vez disso a gente tentasse desenhar um mapa de como todas as diferentes visões, valores, medos e sistemas ali presentes estão se chocando e se influenciando? A gente talvez parasse de procurar a solução única e começasse a aprender a navegar no meio da bagunça de forma mais inteligente. A questão que fica é: será que a gente conseguiria?